Deus. Glória para Jesus. Estou feliz por tudo que o Senhor Jesus tem feito em nossas vidas. Provérbio capítulo 3 ou 14 diz assim: há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim deles são caminho de morte. Glória a Deus. Meus amados irmãos, tem caminho que a gente entra, a gente pensa que é caminho de vida, caminho de esperança, e muitas vezes são caminho de morte, né? Quantos amigos muitas vezes que me levar e te levar para esse caminho? Quantas vezes, glória a Deus, ainda bem que o Senhor Jesus chegou primeiro na minha e na tua vida, né? Se a gente continuasse nesse caminho, talvez hoje nós não estaríamos aqui, nós não teríamos se conhecido. Mas a misericórdia do Senhor foi tão grande na minha e na tua vida para me salvar e te salvar. Glória a Deus. Mas também tem pessoas, glória a Deus, que nos traz também problema para a nossa vida. 2 Reis, capítulo 3, fala, né, do filho de Acabe, que trouxe um grande problema para o rei, glória a Deus, Josafá. Glória a Deus. O filho de Acabe tinha uma amizade muito grande com o rei e trouxe um problema que não era dele, trouxe uma guerra que não era dele, e levou Josafá pelo caminho, pelo deserto. Glória a Deus. O 3 diz assim: ele disse: por que caminho subimos? Então disse ele: pelo caminho do deserto de Edom. E partiu o rei Josafá de Judá ao rei de Edom, andando, rodeando com uma marcha de 7 dias, e o exército, o gado que o seguia, não tinha água mais. Glória a Deus. Josafá, ele estava tranquilo na sua casa, sem nenhuma preocupação, sem nenhuma guerra, e um amigo dele trouxe um problema muito grande para Josafá. Muitas vezes a gente está na nossa casa, tem amigos que trazem problema para mim e para a tua vida. A gente está no sossego, glória a Deus. E ali, como a gente tem uma amizade, né, por aquela pessoa que quer resolver, e muitas vezes eu e você quebra a cara. Glória a Deus. Eu e você termina até morrendo por esse problema. Glória a Deus. E Josafá ia acontecer isso, né? Pelo problema do filho de Acabe. E ali eles caminharam 7 dias. Glória a Deus, 7 dias. E chegou com 7 dias e a água tinha acabado. Ele não ia mais para frente e não ia mais para trás. Se ele continuasse para frente, ele morria. Mas se ele continuasse para trás, também morria. E ali, pela misericórdia do Senhor, glória a Deus, tinha homem de Deus naquele lugar. Aleluias. Que era Eliseu. Elias, isso. Glória a Deus. E ali mandaram convocar aquele homem, aquele servo do Senhor, né, para resolver o problema. E Deus tinha falado com Eliseu. Glória a Deus. Eliseu tinha o contato, glória para Jesus, com o céu. Não é diferente, eu e você também tem um contato com o céu. Se eu e você orar, pedir ao Senhor, continuar clamando ao Senhor, Ele vai me ouvir e te ouvir. Aquela história que você contou para o Senhor, Ele está ouvindo, continua conversando com Ele. Glória a Deus, que no momento certo,
Ele vai prover na tua vida, glória a Deus. No momento certo, Ele vai abrir as portas, glória a Deus. E ali, Deus disse para Eliseu, disse: olha, vai vir uma chuva muito grande, glória a Deus, aleluia. Manda o povo cavar covas no meio do deserto, glória a Deus, porque quando a chuva vir, aleluias, a água vai encher aquelas covas. Se você não fizer isso, aleluia, a água vai passar direto. E Deus, Ele não manda milagre à toa. Deus não manda provisão na minha e na tua vida à toa. Precisamos também fazer a nossa parte. Glória a Deus. Se aqueles servos do reino tivessem cavado ovas no deserto, aquela chuva que Deus mandou seria em vão. Glória a Deus. E ali ele cavou, e quando Deus mandou água do céu, ali as covas encheram. E ali, glória a Deus, Deus salvou Josafá. Glória a Deus. E também Josafá entrou numa guerra também, que eu falei. Muitas vezes eu e você precisamos só orar. Se o poder da oração, aleluia, não resolver, não tem outra coisa que resolver. Você pode bater com as suas próprias forças, não vai resolver. Glória a Deus. A gente pode tocar, pegar um caderno, aí ele resolve. Mas orar para aquilo que eu e você não vê. Aleluia, glória a Deus. A oração, ele tem poder para resolver problema na minha, na tua casa, na tua família. Do outro lado de Vitória de Santo Antão, a oração chega lá. Glória a Deus. Que você continue orando, aleluia, que o Senhor vai agir ao meu favor e ao teu favor. Glória a Deus. E ali Josafá só ficou olhando, só ficou vendo trabalhar de Deus. E eu e você só fica olhando, aleluia, e deixa Deus trabalhar. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. E vou passar para o nosso pastor trazer a palavra da noite. Estou feliz, estou alegre, meu irmão, estou alegre. Porque Jesus está neste lugar e também vocês estão aqui, né, para me ajudar. Porque eu sozinho não consigo. Eu consigo fazer a minha parte, glória a Deus, mas também eu não posso ficar só. E não, o nosso prefeito disse: ou tem 2 ou 3, o Senhor Jesus está no meio do seu povo. Amém? Aqui tem mais que 2, aqui tem mais que 3. É assim? Aqui tem mais que 4, aqui tem mais que 5. Glória a Deus. Mas estamos aqui, né? Que nem o Marcos Antônio fala, não é isso? No seu louvor. Estamos aqui para buscar o melhor no Senhor. Não se preocupa não, Deus está trabalhando, né? Cada um vai dar conta de si. Naquele grande dia, eu vou dar de conta com esse corpinho aqui, arrear a sepultura, eu vou dar de conta diante do Senhor. E tudo que eu vi de bom ou de mim, nós vai dar de conta, não tem para onde, né? Glória a Deus. E Deus vai dizer naquele grande dia, para mim e para você: você teve a oportunidade de fazer minha obra, glória a Deus, menos por minha força, aleluia, mas você não quis fazer, você ficou com pirraça, glória a Deus, não quis fazer, né? Deus, quando começa a trabalhar na minha, na tua vida, Deus sabe, começa a salvar um de cada vez, é isso. Deus começa a salvar 1, 2, 3, pensar que na obra está feita, né? Glória a Deus, na minha vida ainda falta algumas coisas ainda para Deus salvar, né? Tem meu filho, né? Tem meu cunhado, glória a Deus, tem minha família, né? Meus parentes, mas no momento ainda tem meu filho, glória a Deus. Eu creio que no tempo certo o Senhor Jesus vai marcar encontro com ele. Eu creio que no tempo certo, um dia, né, a gente vai fazer a obra junto. Glória a Deus. No tempo certo,
Eu não sou muito de falar, não lembro que eles falam uma coisa para o teu filho, não. Eu deixo Deus trabalhar. Eu creio que o Senhor Jesus está trabalhando, né? No poder da oração, o Senhor está trabalhando. E Deus está me ensinando muitas coisas durante esses dias, né? Deus está me ensinando. Deus está lapidando a minha vida. Deus está trabalhando na minha vida. Eu tenho certeza, aleluia, né? Que o Senhor vai fazer grandes coisas. Agora não é fácil, né? Eu tenho me desapegado de muitas coisas, né? Glória a Deus, para Deus trabalhar na minha vida, também na sua vida, né? Porque nosso presidente disse: se você pegar 20 minutos do seu tempo todos os dias, glória a Deus, logo, logo a gente também está aprendendo muitas coisas, amém? Que Deus abençoe, já falei muito. E agora o nosso pastor se encontra com sua oportunidade. Vamos orar pelo céu do Senhor, glória a Deus. Aleluia. Glória para Jesus. Soberano Deus, Pai querido, Pai amado, eu vim pedir, Senhor, pelo teu servo, Senhor, que vai trazer tua palavra nesta noite. Glória a Deus. Usa ele, Senhor, para falar com a tua igreja. Não muitas vezes, Pai querido, é aquilo que queremos ouvir, mas é aquilo que o Senhor quer falar nesta noite. Que a bênção, que as bênçãos do céu, o céu nesta noite, Senhor, ele desça para querido neste lugar. Aleluia, glória a Deus. Assim eu te agradeço em nome do Senhor Jesus. Usa teu servo, continua abençoando ele e a família dele. Assim te agradeço em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Vamos lá para o livro de Mateus, a leitura que fizemos no capítulo 7, versículo 24. Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e com veraz louvor, fervente gratidão, eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. Mateus 7, versículo 24, adiante, que diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei a um homem sensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Amém? Podem sentar em nome de Jesus. E então somente agradecer a Deus e estar neste lugar, porque muitas vezes nós desprezamos os lugares de honra, mas o quanto as pessoas nesse momento gostariam de estar aqui na igreja, pessoas que muitas vezes estão lá no leito de enfermidade, e elas estão dizendo: ah, se Jesus me curasse, eu ia para a igreja. Mas quando Jesus cura, esquece a igreja, esquece o voto que fez. Quantas pessoas agora estão lá no sistema penitenciário dizendo: se eu tivesse acompanhado os meus pais para a igreja, eu não estava aqui preso. Então muitas vezes as pessoas deixam a casa do Senhor em última instância. É perigoso. Primeiro lugar,
Ou seja, o melhor lugar do mundo, Salmo 84, versículo 10, é a casa do Senhor. E tem muitas pessoas que inventam coisas. Não, mas eu não vou não, hoje não, por conta disso, por aquilo. E o pior, que Deus vê o coração de cada um. Nessa noite eu vou trazer uma palavra, uma breve reflexão da palavra de Deus. Aqui no livro de Mateus, no capítulo 7, versículo 24, nós lemos no versículo 24 que tinha um homem prudente. Mas nós lemos também no versículo 26 que existia um homem insensato. E é sobre esses dois homens que eu quero falar nessa noite. Um homem prudente e aquele homem insensato. Isto divide nações, divide famílias, povos, porque são duas classes de gente que existe hoje em pleno século 21. Um homem insensato e um homem prudente. Mas a Bíblia aqui, ela começa falando do homem prudente. Mas o que é ser uma pessoa prudente, um homem prudente? É aquele homem que não toma decisões pelas emoções. O homem prudente é aquele que para, antes de tomar qualquer iniciativa, ele faz um autoexame dele mesmo, ou seja, um autoconhecimento. O homem prudente, ele pensa. Ele não é aquele homem que dá logo uma resposta imediata, não. Ele vai pensar primeiro se tudo vai dar certo. É aquela pessoa que tem uma preparação psicológica. Enquanto que algumas pessoas chamam essas pessoas de prudente como uma pessoa demente, uma pessoa que não tem, que é demoroso no falar. Mas muitas vezes as pessoas não sabem que aquela pessoa que aos olhos de muito demora em tomar uma decisão é porque ele é um homem prudente. Então o homem prudente, ele pensa antes de fazer qualquer coisa. E aqui nós encontramos no versículo 24 que todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras, olha só, e as pratica. Uma coisa é você escutar a palavra, outra coisa é você praticar a palavra em que está escrito na Bíblia. Porque não é somente você escutar, todo mundo escuta, mas a prática, ou seja, as suas ações, as suas atitudes, vai dizer se você é cristão ou você não é cristão. Porque não é por muito falar, não é você dizer eu sou homem de Deus, eu sou mulher de Deus, eu faço isso, eu faço aquilo. Não, as suas atitudes é que vão dizer se você é uma pessoa prudente ou não. E aqui nós encontramos que o prudente é aquele que escuta a palavra e as pratica. Quantas vezes nós presenciamos aí até filhos e
filha do submundo das drogas, nas prostituições. Não é porque eles foram criados desta forma, não. Eles escutaram conselhos, mas entrou no ouvido e saiu no outro. Não colocaram em prática a palavra de prudência. Quando o pai ou a mãe corrige o filho, é para o bem. Mas hoje, infelizmente, as pessoas não estão agindo dessa forma. O prudente, ele escuta e pratica. Então a Bíblia diz que todo aquele que escuta estas minhas palavras, as pratica, semelha-lo-ei ao homem prudente. O que foi que esse homem prudente fez? Que edificou a sua casa sobre a rocha. Olha só, ele edificou uma casa, mas antes de edificar a casa, primeiro tem que ter os alicerces. E os alicerces que o homem prudente ele fez a casa, foi em cima de uma rocha, ou seja, fez um negócio seguro. Sabe como é que se chama isso? Planejamento. A pessoa que é prudente, ele pensa. Então ele primeiro ele fez, eu vou edificar uma casa, mas primeiro eu vou fazer em cima de uma rocha, um lugar firme, um lugar que possa edificar a minha casa. Eu vou construir a casa em cima da rocha. Mas não diz a palavra aqui no versículo 25 que desceu a chuva, correram rios e assopraram o vento e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Agora vamos entrar nesses três elementos: chuva, vento, rios. São três elementos que é difícil. Qualquer pessoa não pode segurar. Ninguém pode impedir. Porque quem pode impedir de uma chuva descer nessa terra? Ninguém. Quando começa a chover, ninguém tem essa força de dizer assim, ó, eu vou parar essa chuva, não tem condição. Mas também fala sobre rios. E quando as águas do rio estão descendo, quem é que pode parar aquela água? Ninguém pode parar uma água dos rios que está descendo. Está acima das nossas limitações. Mas fala também do vento. Assopraram os ventos. Aqui está até no plural, porque tem vários tipos de ventos. E nos diz a palavra que o mesmo assoprando os ventos, que ninguém pode empatar a força do vento, combater aquela casa. Olha só, combater aquela casa, mas ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E a rocha é Jesus Cristo. Ele é o fundamento da igreja. Ele é o que peleja por mim e por você. Nós podemos considerar, se hoje nós estamos aqui, é porque nós somos alicerçados na rocha que é Cristo Jesus. É Ele que está nos segurando. Porque não vai faltar vento, não vai faltar rios, não vai faltar chuva, mas deixa combater a minha vida e a tua vida, que não vai nos derrubar não. Porque o homem prudente só edifica a sua casa na rocha, ou seja, na própria palavra de Deus. Aqui está a verdadeira rocha, a palavra do Senhor.
E a Bíblia diz: aquele que escuta essa palavra, a palavra de Deus, quando nós escuta e as pratica, nós somos homens prudentes. Mas vamos falar o outro homem, o insensato. Versículo 26. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre. Observe só, que o homem prudente ouvia a palavra, e o homem insensato também ouvia as mesmas palavras, sendo que o homem prudente, ele colocava em prática, e o insensato não colocava em prática. No meio da igreja tem acontecido muitas vezes, infelizmente, este caso aqui. Muitas pessoas têm ouvido a palavra. Uma parte das pessoas que estão na igreja, ela pratica aquilo que aprendeu na igreja, mas a outra parte, ela não pratica. Agora, por que não pratica? Porque muitas vezes não leva em consideração o que diz a palavra de Deus. Porque hoje as pessoas estão fazendo inversões de valores, estão dando ouvido mais à voz de pessoas humanas do que à voz do Espírito Santo. E por conta disso, existem muitas pessoas que estão caídos. E aqui nos diz a palavra: e aquele que ouve estas minhas palavras e não pratica, e as não cumpre, comparar-o-ei ao homem sensato, que edificou a sua casa sobre areia. Olha só, o homem prudente, ele edificou a casa na rocha, e o homem sensato, ele foi edificar a sua casa sobre areia. Como é que nós podemos entender essa palavra? O insensato, ele procura fazer as coisas mais fácil. Muitas vezes a pessoa, hoje, não tenho nada contra, mas muitas vezes nós presenciamos pessoas que de repente é pastor, de repente é presbítero, de repente sobe. Mas eu quero saber o fundamento. Qual foi a casa que ele foi edificada? Aonde foi a casa dele? Porque muitas vezes ele procurou um caminho mais fácil. Não, vou construir minha casa sobre a areia que fica melhor. Porque quem constrói uma casa sobre a areia, ele não vai plantar os alicerces, ele simplesmente vai fazer uma casa sobre a areia que fica mais fácil. É por isso que está acontecendo nesses últimos dias, pessoas que estão aí tão facilmente. Fulano de tal já é uma missionária, fulano de tal já é um pastor, fulano de tal, pelo amor de Deus, da onde veio as suas origens? Muitas vezes as pessoas não fazem esse tipo de pergunta, mas é bom perguntar: da onde veio aquele pastor? Eu conheci ele ontem, hoje já é um pastor, amanhã já é uma missionária. Como é que as coisas estão fáceis? Agora veja só, isso aí são pessoas que são levantadas, mas infelizmente são pessoas insensatas, que a gente sabe, a gente sente que aquela pessoa não tem condições para aquelas determinadas coisas. De repente aquela pessoa já dá uma subida. Cuidado, o insensato não pensa
O insensato, ele não para olhar para si próprio. O insensato, ele olha muitas vezes a aparência. Olha, vou fazer isso, vou fazer aquilo. O prudente, ele pensa, mas o insensato, ele não pensa. O insensato toma logo direção, logo. Vou fazer isso. Cuidado. Pessoas que agem de uma maneira rápida. É insensato, por isso que tem muitas pessoas aí, muitas vezes sofrendo na vida, porque foram insensatos na maneira de pensar, no momento de agir. E aqui nos diz a palavra: e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa. E o resultado, aqui está dizendo, e caiu, e foi grande a sua queda. Olha só, o que é um homem sensato? Ele constrói em um lugar que não tem alicerce, tenta crescer sem pensar em nada. Quando de repente, na primeira chuva que cai, derruba ele. É por isso que está acontecendo muitos escândalos nesses últimos dias. É porque as pessoas são insensatas. O insensato, ele é uma pessoa que é difícil de ouvir um conselho. O insensato não quer saber o que o pai fala, o que a mãe diz. O insensato é aquela pessoa que não quer ouvir o que o pastor fala. O insensato quer fazer tudo da maneira que pensa. Pessoas insensatas na igreja é aquelas pessoas que só tomam decisões sem falar com a sua liderança, quer fazer o que quer. E quando a liderança chama para corrigir, acha que a liderança está errada. O insensato é aquela pessoa que anda, é o que pensa. O insensato aqui, ele não pensou. Ele viu que aquilo ali era areia. Mesmo assim, ele construiu a casa dele em cima da areia. Sabe o que é isso? O insensato, pessoas que sabem, se fazer isso pode dar errado, mas não quer nem saber. Sabe o que é que o insensato diz? Não, fulano de tal não cresceu e não construiu a sua casa na areia, e por que eu também não posso fazer isso? Isso é perigoso. O insensato muitas vezes ele vai pela cabeça dos outros, mas quando bate a primeira chuva, vai derrubando tudo quanto é insensato no caminho. Não fica um. Eita, rapaz, o negócio estava tudo dando certo. Mas qual era o fundamento? Era rocha ou era areia? O insensato, ele age de uma forma sem pensar. Às vezes, uma pessoa chega, o prudente, ele chega, conversa: olha, não faz assim não, eu tenho uma idade, eu sei o que eu passei, e eu sei se você fazer isso não vai dar certo, porque se você fazer isso, você pode sofrer consequência, assim como eu sofri. O prudente muitas vezes tenta corrigir o insensato. Aí o insensato diz: oxe, ainda tem assim, está amarrado, está me desejando mal. Só porque aconteceu com você, vai acontecer comigo também. Pai, isso foi com você, comigo não. Eu quero dizer que não existe diferença de pessoas insensatas. O insensato, quem é insensato, continua sendo insensato. Enquanto ele não firmar os seus pés na rocha, que é Cristo Jesus,
toda a vida dele vai continuar sendo insensato. E o pior de tudo isso é que o insensato, ele não para para dizer assim, eu errei. Ele existe dentro dele um orgulho muito grande, uma soberba. O insensato, ele não quer admitir quando erra. O insensato, ele sempre quer dar uma volta lá por cima. A aparência do insensato é muito boa. Mas o insensato é muito bom. Meu Deus, olha só, olha que pensa. O insensato, ele tem um meio de agradar as pessoas, mas pelo outro lado não é aquilo que nós achamos que é. Porque o insensato, ele tem uma preocupação em atrair o público para si. O insensato, ele diz assim, olha, eu vou conquistar fulano de tal, e conquista, porque muitas pessoas não são prudentes. O insensato diz assim, vamos para tal canto e vamos lá, vai ser festa, vamos para tal canto, vamos. Isso é insensato. Ele sabe como fazer as coisas. E o prudente não, o prudente ele pensa, olha, não vamos ser assim, vamos fazer aquilo. Fazer uma comparação, né? Terminar aqui. Se a gente, o que é o prudente? Digamos que a gente pega o nosso transporte, vamos lá para o Recife. Digamos que seja mais meia-noite. Vamos fazer uma viagem para Recife. O prudente primeiro ele vai olhar a situação do carro. Ele vai olhar se o carro tem gasolina, né? Se tem ali o combustível suficiente. Ele vai observar a bateria do carro. Ele vai olhar tudo para depois fazer uma viagem. Já o insensato não. Entra no carro, vamos embora. Quando chega no meio do caminho, eita, o carro ficou. Eita, acabou a gasolina. O que eu já vi de pessoas com botijão de 2 litros, carregando 2 litros e 4 litros, vai para onde, fulano? Vou comprar gasolina lá na rua. Faltou gasolina no carro. O prudente, ele vai pensar primeiro, para não passar vexame. Eu estava aqui na igreja, lá de cima, e passou um evangelista perto de mim. Ele desceu, a paz do Senhor, pastor, vou lá no posto, vou comprar agora a gasolina. E cadê o teu carro? Ficou lá em cima, faltou gasolina. Aí ele correu, passou pela igreja lá com a pala e foi comprar. E por que não olha agora o combustível? A pessoa tem que fazer isso. O prudente, ele tem que pensar. Crente tem que pensar. Quem está afirmado a sua rocha tem que pensar. E tem que colocar uma coisa na cabeça: que o maior investimento que nós podemos fazer não é nessa terra, porque tudo aqui é passageiro. O homem que é prudente, ele investe a sua vida na vida eterna em Cristo Jesus. Eu não entendo, eu conheço pessoas que têm mais de 80 anos. Não, eu quero comprar uma casa, eu quero fazer mais isso. A pessoa já tem casa o suficiente. Não, mas eu não dou a ninguém, eu tenho que fazer. Já está quase na hora de ir embora. E pensa que a vida eterna vai ser aqui. Mais de 80 anos. Não, mas eu não. Já tenho tantas casas, vou comprar mais, vou fazer. Vai deixar tudo para os outros. Porque a Bíblia nos diz que nós temos um tempo de morada nessa terra. Então, muitas vezes, o prudente, ele sabe, o maior investimento que tem que fazer não é nessa vida, é na outra. Porque o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, o prudente, ele faz isso. O prudente, ele não vai perder a sua salvação por causa do insensato, não. Que nunca vai faltar um insensato na nossa vida, não, para nos perturbar, nos criticar, tirar a nossa paz. Sempre vai existir um insensato, mas o prudente, ele não vai deixar o seu lugar. O
imprudente ele permanece na rocha. Então o que eu quero dizer nessa noite, que nós temos que ser mais prudentes naquilo que nós falamos, porque a Bíblia diz que nós vamos ser julgados também por aquilo que nós falamos, nós vamos ser julgados pelas nossas ações, vamos ter muito julgamento. Tudo que a gente faz aqui, Deus lá no céu está vendo. O insensato, muitas vezes, ele quer ser vingativo com as pessoas. O prudente, ele não é vingativo, porque o prudente sabe que tem um Deus, que ele é que toma a direção de tudo. Depois é melhor do que para nós, os prudentes, entregar tudo na mão de Deus. A mão insensato está falando tanto de você, o insensato está menosprezando. Deixa aí, Pai, deixa falando. Quem peleja por nós é Deus. Quem vai dar a resposta ao insensato é Deus. Aí eu pergunto para nós concluirmos: quem foi que deu a resposta para o insensato que construiu a casa na areia? Deus. Como assim? A chuva, ela vem do céu. A chuva vem de Deus. E quando a chuva desce, ela faz rio, e o vento assopra o rio e causa tempestade. Então a resposta para os insensatos, quem vai dar é Deus. Agora você que é prudente, se firme na palavra. Se firme na palavra. Não coma todo tipo de profecias por aí que estão distribuindo com uma facilidade muito grande, mas coma a palavra. Coloque a palavra de Deus em prática, porque você vai ter a vida eterna. Amém? Glória a Deus. Que palavra tremenda da parte do Senhor. É que Deus nesta noite usou o nosso pastor para falar conosco nesta noite, né? Glória a Deus, que você venha cada dia mais construir a nossa casa sobre a rocha, né? Glória a Deus. Vamos ficar em pé. Vamos agradecer a Deus pelo trabalho desta noite que foi feito para a glória do Senhor. E Deus sempre tem o costume de falar que manda neste lugar para o Senhor. Aqui não existe primeiro, segundo, terceiro. O primeiro aqui é Jesus de Nazaré. Quem brilha neste lugar é Jesus de Nazaré. Se Ele não der o entendimento a mim e você, a gente não consegue fazer nada. A glória é para Deus, tudo é para Deus. Soberano Deus, Pai querido, Pai amado, nesta noite, Senhor, eu te agradeço, Senhor, pela tua palavra, Senhor, que foi dito, Senhor, neste lugar. Pai querido, Pai amado, continue, Senhor, abençoando, Pai querido, cada um que está neste lugar. E também, Senhor, aquele que nos chamou, não pôde chegar também neste lugar. Nesta noite eu te peço, Senhor, nos leve em segurança, Pai querido, para os nossos lares. Dá uma boa noite de sono a cada um. Também, Pai querido, eu te peço nesta noite, me dê uma boa noite de trabalho, me livre como sempre, Senhor, aqueles livramentos, Senhor, que eu vejo e aquele que não vejo. Eu te agradeço, Senhor, por o Senhor estar sempre comigo. Te agradeço, Senhor, por o Senhor estar sempre, Senhor, com a tua igreja. Pai querido, Pai amado, obrigado, Senhor, pelo teu amor, pelo teu cuidado, Senhor, com a nossa família, com nossos filhos, com nossos parentes. Deus, nesta noite também te peço, Senhor, pela vida de cada um que está neste lugar. Assim eu te agradeço, em nome do Senhor Jesus, eterniz. Amém. Nosso pastor está aqui, né? A bênção que dá do nosso pastor. Amém? Quando ele não estiver, ele dá a bênção
sobre. Amém? Glória a Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, e a consolação do Espírito Santo seja com toda a igreja para sempre. A igreja diz: